amigos, Delcy Rodrigues, a senhora presidenta interina do regime chavista, era vice-presidente de Maduro, anuncia hoje que sim, resolveu baixar o tom e vai colaborar com o governo Trump. É isso mesmo. Trump ontem, depois de umas notas meio atravessadas dessa senhora, Trump mandou dizer: ou você coopera ou seu fim vai ser pior, 1000 vezes do que o do Maduro. Então vamos analisar agora esta mudança, que para mim não é uma surpresa. Eu já havia dito ontem aqui em vídeos, você pode notar nos vídeos de ontem, domingo, que as conversações entre essa Delcy Rodrigues e o governo Trump não são de agora. Provavelmente já há semanas, esta possibilidade de ela assumir como representante do governo Trump nesta transição já vinha sendo costurada. Há quem acredite, inclusive, que a Delcy é a cabeça da banda do regime que traiu Maduro e entregou Maduro para Donald Trump. Vou falar de Maduro, nós já estamos vendo a esta altura imagens do Maduro saindo do centro de detenção metropolitana de Nova York, a sua nova casa, vestido de laranjinha, acorrentado, e também já estamos vendo ele descendo do helicóptero. Já chegou no tribunal, agora 14 horas, horário de Brasília, audiência de custódia, ou como dizem os americanos, audiência de apresentação do custodiado Nicolás Maduro. Será presidida essa audiência pelo próprio juiz deste processo contra Maduro, o juiz Alvin, o mesmo juiz que é responsável pelo caso do Hugo Pollo Carvalho. Então Maduro está aí já no seu devido uniforme, já tem uns bonequinhos bonitos por aí, né? Maduro, né? O presidiário Madurinho, o presidiário mais conhecido do mundo a esta altura. Dizem que do lado da cela do Maduro, lá neste presídio do Brooklyn, tem uma cela vazia, misteriosa, não se sabe quem essa cela está esperando, mas há uma placa na porta dessa cela: companheiro número 13. Será quem será? Quem será o companheiro número 13 que já tem uma cela guardada, reservada lá no centro de detenção metropolitano do Brooklyn? Mas antes disso, antes de falar sobre como está aqui essa matéria, por exemplo, do portal Metrópolis, Venezuela, presidente interina, baixa o tom e fala em colaboração com Trump. Eu quero relembrar vocês conhecem esta vozinha? Conhecem esta vozinha aqui? Quem é este senhor? A internet é fabulosa, por isso eles querem calar a internet. Esta aqui é a fala de Lula, fazendo campanha em televisão da Venezuela, apoiando Maduro, endossando, avalizando o futuro, que seria o primeiro mandato do Maduro. Lula, bigodudo, tinha acabado de sair lá daqueles problemas que ele teve. Vamos lá, vamos ouvir? Nos 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC, e sempre foi visível sua profunda afinidade com o nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino de nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. A grande obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade.
Mas Chávez, assim como Maduro, sempre tiveram claro que a Venezuela necessitava escapar dos que muitos chamamos maldição do petróleo. Daí a importância que deram e que Maduro dá à necessidade de industrializar o país e desenvolver sua agricultura. Demos passos conjuntos nessa direção e estou seguro que Maduro, como presidente, será capaz de realizar esta meta de Chávez. A decisão de escolher um novo presidente caberá exclusivamente ao povo venezuelano. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho em nome do futuro deste país tão querido do povo brasileiro, mas também em nome do Mercosul, no qual a Venezuela acaba de ser recebida. Uma frase resume tudo o que sinto. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Querido, você pode fazer o anúncio de segurança? Isso não é, e nunca foi um sonho, né? Isso que ele ajudou a construir, o Cachaucha ajudou a construir estes 13 anos, aliás, que número terrível. O Maduro esteve 13 anos, este número é terrível, o Zagallo que me perdoe onde quer que esteja. É um número pérfido, 13 anos de um pesadelo que esse sujeito de 9 dedos ajudou a construir contra o povo venezuelano. Contra o povo venezuelano. Então, o pessoal está resgatando isso, faz muito bem. Este pandemônio, esse sujeito foi um dos arquitetos desse pandemônio que vem fazendo tanto mal ao povo venezuelano. Vejam, se esse sujeito ajudou a arquitetar, endossou isso que foi construído na Venezuela, esse regime terrível, vocês acham que ele não quer e já está fazendo a mesma coisa no Brasil? Então é isso. Mostre esse vídeo para aquele seu parente pateta, seu amigo pateta, companheiro de trabalho pateta. Que coisa. A vice-presidente do regime, agora já presidenta, como ela gosta de ser chamada também, interina, baixa o tom e fala em colaborar com Trump. Carta de Delcy Rodrigues a Trump defende diálogo, paz e a palavrinha mágica, cooperação internacional com Washington, com os Estados Unidos após escalar de tensões. Vejam, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, adotou um tom conciliador ao defender diálogo e cooperação com os Estados Unidos. Em declaração divulgada neste domingo, ela afirmou que o país, finalzinho do domingo, reafirma sua vocação de paz e que busca um relacionamento internacional equilibrado e respeitoso, baseado na igualdade soberana e não na ingerência. A fala ocorre um dia após os Estados Unidos atacarem um país latino-americano e capturarem o Nicolás Maduro e a primeira combatente, Cília Flores. Até então, a presidente agora interina vinha adotando um discurso firme contra as intervenções norte-americanas e afirmou que a Venezuela não se renderia e que estava pronta para defender a soberania e recursos naturais. Claro, dando vários peidos supersônicos em direção ao Washington DC. Já na carta divulgada pelos canais de comunicação do governo venezuelano, a presidenta interina diz que a prioridade é avançar para uma convivência pacífica com os Estados Unidos e com os países da região, em um ambiente de respeito e cooperação internacional. Aspas para a Delcy Rodrigues, presidente interina do Maduro. Acreditamos que a paz global se constrói garantindo primeiro a paz de cada nação. Neste texto, a presidente interina da Venezuela estendeu um convite formal ao governo norte-americano para a construção de uma agenda conjunta voltada ao desenvolvimento compartilhado no marco da legalidade internacional, com foco em uma convivência duradoura entre os povos. Em recado direto a Trump, Rodrigues disse que a região merece paz e diálogo. Bom, é suficiente por hora, né? Está em curso, meus amigos, o seguinte: o presidente Trump, o secretário Marco Rubio já disseram que os Estados Unidos vão administrar. Há uma diferença tênue entre administrar e governar. Os Estados Unidos vão administrar a Venezuela. Quem vai capitanear a governança ali é essa Rodrigues. Vai administrar a Venezuela até que se dê uma transição. As pessoas estão muito revoltadas, eu digo as pessoas, os emocionados
de sofá de YouTube, jornalistas despreparados, os esquerdistas também. Meu Deus, por que isso? Tinha que botar a Maria Corina, o Edmundo Gonçalves. Não é assim que funciona. Para que a coisa seja bem feita, é preciso que, às vezes, tenha-se que fazer algumas pequenas negociações. De fato, a Maria Corina Machado nem o Edmundo Gonçalves conseguiria, de uma maneira efetiva, levar esse período de transição à frente. Por quê? Porque, vejam vocês, se Trump cai na bobagem agora de fazer uma limpa total, a China, a Rússia, iria reforçar a banda do chavismo que ainda permanece lá. Há vários governadores que apoiam o chavismo, sim, são chavistas. Eles têm alguns trabucos nas mãos e isso ia jogar o país totalmente numa guerra civil. Isso não é de interesse de ninguém. Então veja, o que é que a inteligência do governo Trump fez certamente nesses últimos meses e semanas? Abriu conversas silenciosas, secretíssimas, com elementos do regime de Maduro, como esta própria Delcy Rodrigues, entre outros. Provavelmente eles entregaram Maduro. Provavelmente eles precisam, obviamente, fazer um discurso interno dizendo que são contra Trump, Estados Unidos, fazer homenagem a Maduro. Mas, na real, o que está em curso é uma proposta de que esses fulanos que responderiam, todos eles fazem parte do mesmo regime de Nicolás Maduro. Todos eles são criminosos. Só que está sendo negociado nesse momento o seguinte, olha, vocês vão ficar aí em postos, vão ser os nossos fantoches, vocês do regime, vamos caminhar juntos para fazer uma transição que poderá levar meses e até 2 anos, após isso teremos eleições e vocês vão, depois disso, pegar o chapeuzinho, o banquinho e sair da Venezuela. E teremos eleições. Nas próximas eleições, o povo venezuelano votará amplamente e livremente. Veja, não tem como salvar a Venezuela agora fazendo uma extração total de todos os elementos. Não há, é impossível. O Francisco se revoltou, viu? O Francisco disse que vai sair do canal. Deixou um comentário aí no último vídeo de ontem, dizendo que vai sair do canal, que até que me tinha certo respeito, mas agora que eu estou concordando com esse modus operandi do Trump, de manter alguns elementos do regime lá dentro, de não empossar o Edmundo Gonçalves, que eu não valho nada. Me chamou de tudo que vocês pensam que não presta aí. Mas o Francisco, vocês já sabem, né? É uma mortadelona cabeluda de viveiro. Nosso experimento social. Então vamos acompanhar isso daí. Logo mais, fiquem atentos, nós vamos comentar a audiência de custódia, a audiência de apresentação do facínora do presidiário Madurinho. Deixe o like, inscreva-se, confira a sua inscrição, comente, compartilhe, vá até a aba Seja Membro. Hoje é o dia, hein, de você se tornar membro do canal.